Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o professor João Matos. Hoje a gente está aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre sistemas lineares dentro do mundo do BNB, certo? A gente está fazendo essa playlist focada nos conteúdos de matemática do BNB. Vou deixar o card aqui em cima, caso você precise ver algum tópico específico. Eu estou colocando vídeos de exercício, posterior o vídeo de conteúdo. Hoje a gente vai para o vídeo de conteúdo sobre sistemas lineares. E o que é que eu tenho aqui para ti? Tem o seguinte: sistemas lineares, eles são uma ferramenta, certo? Para você resolver problemas onde existem termos desconhecidos, certo? Pode ter um ou mais. Normalmente são dois, podemos ser três sem problemas. Só que aí exige um nível de dificuldade. Normalmente o nível de dificuldade mais cobrado é o duas incógnitas. A gente diz que um sistema ele tem duas equações e duas incógnitas. O que é incógnita? São as letras, né? São as variáveis. Bom, outra coisa. O sistema ele pode ser resolvido de várias formas. A gente vai chegar ali mais na frente nessas formas de resolução. Mas ele também tem uma característica muito forte, que é a interpretação de texto, certo? Você vai precisar interpretar bem a pergunta para conseguir adequar cada situação em uma equação e montar seu sistema, certo? Então parte muito de leitura e de pegar o que a questão está te dizendo ali, as entrelinhas dela. Então, formalmente eu tenho que um sistema de equações é constituído por um conjunto de equações com um ou mais incógnitas, e aí, para a gente resolver elas, é necessário encontrar valores que satisfaçam as duas ou as três simultaneamente. Beleza, até aí tá ok. Quando a gente fala de resolver, satisfazer todas elas, é que eu não posso ter um sistema que só resolva a primeira e a segunda dê um absurdo, dê uma mentira. Então a gente vai precisar adequar tudo para resolver o problema, certo? O sistema ele é determinado pela quantidade de variáveis e equações. O mais comum é encontrarmos com duas equações e duas variáveis, ou três equações e três variáveis. Normalmente a gente chama de 2 por 2 ou 3 por 3. O que é isso? 2 equações por duas variáveis ou 3 equações por 3 variáveis. Caso não tenha, por exemplo, caso haja uma incompatibilidade, no caso de 3 equações e duas variáveis, ou o contrário, 3 equações e 4 variáveis, ou as coisas não sejam iguais, a gente não vai ter solução, certo? Ou a gente vai ter um conjunto com solução indefinida, tudo bem? Mais pra frente eu vou falar sobre esse lance de soluções, quando sempre tem, quando tem infinitas e quando não tem. Vamos lá, prosseguindo. Eu trouxe alguns exemplos, normalmente a gente vai sempre ver assim, com essa chave. E equações normalmente envolvendo x e y, são as letras mais comuns. A gente pode botar A e B, a gente pode botar M e N, P e O, não tem problema. A letra é aleatória, né? Você escolhe a letra que você quiser. Então, a gente sempre vai ter essas chaves para determinar um sistema de equação. Vamos lá, continuando. Um sistema, ele é formado, exatamente como eu falei, para encontrar informações ocultas do enunciado. Para montar, a gente vai ter que interpretar bem direitinho e atribuir letras para o que a gente quer descobrir, certo? E aí, como resolver um sistema? A gente tem três métodos. A gente tem o método da substituição, da adição e da comparação. O da substituição é o mais simples e é o que eu recomendo para você que está estudando e se depara com um sistema 3x3, certo? Quando eu tenho três equações, x, y, z, e três variáveis, resolva por substituição, certo? Não vá tentar fazer uma soma mais estranha ou alguma coisa que você viu na internet, faça por substituição. Vai ser um pouco mais longo, mas é o mais seguro, certo? O que é que a gente tem que fazer na substituição? A gente tem que pegar uma das equações, eu escolhi a de cima, e isolar uma letra. Isolei o y. Peguei o 2x, joguei para o outro lado, ele vira menos 2x. E agora? Eu utilizo essa informação que eu encontrei na outra equação. Então, ó, x continuou, mais continuou, 2 vezes y. Meu y agora, ele é 3 menos 2x, certo? E igual a menos 1, que o menos 1 continuou quieto. Então, o que eu tenho que fazer aqui é a distribuição dos valores, porque tem uma multiplicação. Então, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4x. E o menos está aqui.
Então eu vou só arrumar, mandar o 6 para o outro lado, juntar o x com menos 4x, e eu vou ter que o x é essa fraçãozinha 7 sobre 3, certo? Beleza, professor, achei o x. E para achar o y? Aí você volta para cá, volta para esse termo isolado e substitui o x aqui, ó. Pá, botei em vez de x, 7 sobre 3 e encontrei menos 5 sobre 3 para o y, certo? Parece bem simples, na verdade é bem simples. Você vai só jogar um termo dentro de uma equação. É só uma brincadeira de álgebra, de conta, certo? O pior que pode acontecer é você ter que mexer com números negativos ou frações e sempre ficar muito atento nessa distributiva, que ela distribui e multiplica os dois números, tá certo? O outro método é o método da comparação. Ele é muito parecido com o da substituição, porque a gente vai isolar os termos. Como é que eu tenho que fazer? Eu isolo o termo na primeira e o mesmo termo eu isolo na segunda. Então, ó, 3x mais 2y igual a 6, eu vou isolar o y. Mandei o 3 para o outro lado, 3x para o outro lado. Mandei o 2 dividindo, certo? E aí, na segunda, eu também isolo o y. E aí, eu isolei o y, ó. Jogo 2x para o outro lado. Joga o 3 dividindo. E tenho que o y, ele é tanto isso aqui quanto isso aqui. Por isso que chama de método da comparação. Porque eu estou comparando os dois valores de y que eu encontrei, certo? E aí eu igualo. Aqui, normalmente, você vai ter que fazer um meios por extremos, uma multiplicação cruzada, certo? E aí, você vai descobrir o valor da letra que ficou sobrando. Se eu isolei o y, sobrou o x. Então, ó, quando eu igualo as duas expressões de y e desenvolvo, faço a continha, eu encontro um x. A partir do x, eu volto e encontro o y, certo? Bom, agora a gente vai para a mais famosa de todas, que é o método da adição. O método da adição, ele é o mais famoso, enquanto o método da substituição, ele é o mais simples, certo? O método da adição, ele lhe pede uma esperteza, ele lhe pede uma malandragem, porque ele quer que você ajeite uma das equações para ela poder ficar cancelável para você somar e matar alguma letra, certo? Ó, o método da adição, devemos somar duas equações para que uma das variáveis seja cancelada e assim a outra fique sozinha na equação e a gente possa descobrir ela, certo? Beleza, mas a gente tem várias formas de multiplicar uma equação e isso é bem livre, certo? Por exemplo, eu peguei esse exemplo e eu multipliquei a de cima por 2. Então, 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes y, 4y, e 2 vezes 2, 4, certo? Observa o que é que eu quis dizer com termo cancelável. Termo cancelável é quando você fica, ó, com mais 4x e menos 4x, certo? Observa que quando eu somar, eles vão se cancelar. Por quê? Porque é o mesmo valor com sinal trocado. É isso que é estar cancelável, certo? Professor, eu posso multiplicar a de cima por um número e a de baixo também pelo mesmo número? Pode. Eu posso multiplicar a de cima por 2 e a de baixo por 3? Pode. Eu posso multiplicar a de cima por um valor 3 e a de baixo dividir por 2? Pode também. O que você não pode fazer é multiplicar só as letras e não multiplicar esse igual da frente. Toda a equação, inclusive o que está dos dois lados do igual, tem que ser multiplicado. Ah, e se eu quiser dividir? Você está falando só em multiplicação? Se eu quiser simplificar? Pode. Vou cortar a metade da equação? Pode, sem problema. Beleza? Então, ó, quando o termo fica cancelável, só no ponto, você soma. Quando eu somo, ó, 2x mais 3x, mais 4y menos 4y e 4 mais 6. Simplesmente eu somo todo mundo um embaixo do outro aqui. O mais 4y e o menos 4y se cancelam. O 2x com 3x se somam. E o 4 mais 6 se somam. Então, a gente tem um x igual a 2. E aí, eu volto em qualquer uma das equações para descobrir o y. Ó, posso voltar bem aqui para descobrir o y. Fica 2 mais 2y igual a 2. Só me resta que o y seja 0. Certo? Sendo 0, a gente resolveu e descobriu os dois valores, certo? Desconhecidos. Bom, eu vou deixar aqui em cima, no card, o vídeo de exercício, certo? Se você não encontrar, se perder um pouco, você pode entrar no canal e acessar, que lá está em ordem da playlist. Bom, eu vou cortar para o quadro e explicar um pouquinho rapidinho sobre os sistemas, as resoluções possíveis e impossíveis, certo? Vamos lá. O que a gente vai ter aqui é o seguinte. Eu tenho 3 tipos de sistema. Sistema SPD,
SPI e SI. O que é que significa isso? SPD, possível e determinado. Esse sistema, ele possui soluções. Soluções, ok. Como assim soluções, ok? Se ele é 3 por 3, ele tem 3 soluções. Se ele é 2 por 2, ele tem 2 soluções. E as soluções são exatas, são números, como o sistema que a gente sempre vê. Isso aqui é o mais comum, certo? Mais comum. O que é que a gente tem nos outros? Professor, como assim um sistema não tem resposta? Na hora de manejar as equações, a gente pode se deparar com algumas situações. Por exemplo, eu posso me deparar com uma situação em que eu tenho que fazer 2x é igual a 0. Então é óbvio que o x tem que ser 0, beleza? Só que aí eu posso me deparar com uma situação do tipo 0x é igual a 0. Ó, o x pode ser qual número? Qualquer número, porque qualquer número vezes 0 é 0. Então, quando eu não consigo determinar a solução, infinitas soluções, ele é SPI, infinitas soluções. Isso pode acontecer de duas formas. A primeira é esse daqui. A segunda é quando eu tenho variáveis de mais e equações de menos, certo? Por exemplo, eu tenho duas variáveis e uma equação. Quando esse número não bate, de variáveis e equações, ele tem infinitas soluções, certo? Se for o contrário, se for, por exemplo, uma equação e duas variáveis, ou uma variável e duas equações, muito possivelmente ou ele vai ser impossível ou ele vai ser possível e determinado, certo? Por que possível e determinado? Porque, na verdade, quando você trocar em miúdos, as duas equações são, na verdade, a mesma. E aí você teria uma variável e uma equação e cairia nesse caso simples. Só que, quando é que ele é impossível? É quando existe uma inconsistência nisso daqui. Por exemplo, x mais 2 igual a 3 e x mais 2 igual a 4. Isso aqui é impossível. Eu tenho duas equações, a mesma variável e valores diferentes. Então, isso aqui é impossível. Outra situação que seria parecida com isso seria uma coisa do tipo 7 vezes y igual a 0, certo? Ou melhor, isso aqui é aquela mesma que eu comentei. Se a gente tiver uma coisa assim, agora eu vou quebrar. 0 vezes y igual a 3. Pô, qual é o número que eu multiplico por 0 e dá 3? Não tem, é impossível. Então, o sistema vai ser impossível quando ele tiver ou inconsistência nas equações ou uma coisa muito bizarra na resposta, certo? Quando ele tiver infinitas soluções, ele vai ser chamado SPI, possível e indeterminado. E, caso você não esteja nesse nível de conteúdo, o sistema é sempre SPD, sempre de boinha, certo? Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.